porque no assunto tem que falar, né? Tem que falar. A urgência, ela não apresenta risco de morte, entendeu? Então, por exemplo, eu tive uma fratura. Fratura é uma urgência. Você tem que ir lá tratar rápido, porque não pode deixar a fratura ali de qualquer jeito. Agora, quando você tem uma emergência, isso aí é uma coisa muito grave e tem um risco de morte. Igual eu falei no começo desse vídeo aqui. Tem um risco de morte, por exemplo, uma parada cardíaca. Se não cuidar dessa parada cardíaca... Opa, que bom que você clicou para assistir esse vídeo, mas antes, Telefísio. Esse é o nome do meu grupo de Telegram, tá bom? O que é Telegram, Hugo? É uma espécie de WhatsApp. E lá nesse grupo eu pratico over-delivering. Meu Deus, Hugo, o que é over-delivering? Tá maluco? Gente, over-delivering é a arte de entregar mais do que aquilo que você espera. Então lá eu faço isso. Existem áudios exclusivos que só tem ali no Telegram, em lugar mais nenhum. Esses áudios eles não ficam disponíveis para sempre. Eles duram mais ou menos uma semana, mas sempre que você entrar no Telefísio vai ter um áudio diferente para você escutar. Tá bom? Então eu também posso fazer o quê? Te avisar sobre as lives no Telefísio. Se você quiser receber aviso sobre as lives que acontecem aqui no canal, entra nesse grupo, eu te espero lá e segue o vídeo que você estava assistindo antes. Situações de emergência precisam de uma ação médica imediata. Emergência é tudo aquilo que tem um potencial de risco de morte. E esses problemas devem ser diagnosticados e tratados o mais rápido possível. Nesse vídeo, eu vou falar sobre as principais emergências que existem e elas vão ser de acordo com o sistema afetado. Ou seja, existem emergências cardiovasculares, emergências respiratórias e neurológicas. Então, tem bastante coisa para falar. Dentro das emergências cardiovasculares, a primeira que eu posso lembrar é a parada cardíaca, que é a cessação de atividade mecânica do coração. Isso resulta na ausência de fluxo sanguíneo. A parada cardíaca impede que o sangue flua para os órgãos vitais, né? Isso daí vai impedir a chegada de oxigênio e, se isso não for tratado, vai resultar em morte. Inclusive, é importante saber que existem paradas cardíacas súbitas que, inesperadamente, o coração para e isso torna muito difícil de notar os sintomas. Isso acontece com muita gente fora de um ambiente hospitalar. E isso faz com que o nível de mortalidade seja maior do que 90% nos casos de parada cardíaca súbita. Mas quais são as causas e as origens da parada cardíaca? Em adultos, ela pode ser resultado de qualquer tipo de doenças cardíacas, mas nós podemos dar destaque para as coronariopatias, que são doenças por causa de lesões, né, lesões nas artérias coronárias. E uma outra causa de parada cardíaca, que é importante também, é o choque circulatório. Esses choques não vão ter origem cardíaca, mas sim pode ser por uma embolia pulmonar, uma hemorragia intestinal ou por algum trauma mesmo que ocorre muita perda de sangue e vai ter o que se chama de choque hipovolêmico. E qual que é o efeito da parada cardíaca no corpo humano? Ela vai causar uma isquemia global. Isso significa que não chega mais sangue nos lugares importantes. Isso causa lesão nas células do nosso corpo. Isso daí vai formar um edema, vai ter uma formação de edemas. Quando uma pessoa sofre uma parada cardíaca, existem várias coisas que vai definir se ela vai conseguir sair dessa situação ou não. A principal é a realização da reanimação cardiopulmonar de forma precoce e eficiente, a RCP. Ou seja, se a parada cardíaca acontecer com alguém por perto, uma parada cardíaca testemunhada, essa pessoa ela pode ser de muito valor para realizar as manobras de compressão, né? E também a taxa de sobrevivência numa parada cardíaca costuma ser muito maior quando ela acontece em um ambiente hospitalar, né? Onde existem todos os equipamentos que são necessários para se salvar uma vida. Prosseguindo com as emergências cardiovasculares, temos também emergências hipertensivas, que é uma hipertensão grave com sinais de comprometimentos em órgãos importantes, como o cérebro, o sistema cardiovascular mesmo, e até nos rins. E essas lesões dos nossos órgãos podem causar uma variedade de patologias, como a insuficiência ventricular esquerda aguda com edema pulmonar. Também isquemia miocárdica e insuficiência renal e várias outras também. Agora, existem também as urgências hipertensivas, que são menos graves, mas podem também ser preocupantes, como é o caso da hipertensão, né?
que é a pressão alta. E por último das cardiovasculares, eu queria dar destaque aqui para angina do peito, que é uma dor no peito que acontece quando o trabalho do coração é maior do que a capacidade das artérias coronárias suprirem as necessidades desse coração. Né? Lembra que eu falei das artérias coronárias? E essa angina, ela pode ser estável ou instável. Quando ela é estável, ela acontece por algum esforço ou estresse psicológico e logo ela passa. Já a angina instável, ela é chamada de pré-infarto. Tem uma diferença entre urgência e emergência, tá? Não são a mesma coisa. Eu tenho um vídeo que eu gravei sobre isso, mas esse vídeo ainda não foi pro ar. Eu vou botar ele no ar depois, tá? Que eu falo sobre a diferença entre urgência e emergência. Muita gente confunde isso, né? Às vezes liga para o serviço de emergência, mas não era para ligar, era para ligar para o serviço de urgência, tá? E é uma situação bem complicada que existe e que o profissional da saúde que trabalha com isso tem que lidar, beleza? Mas é bom saber informar, existe uma diferença entre urgência e emergência. Basicamente a diferença vai ser qual? Agora que eu toquei no assunto tem que falar, né? Tem que falar. A urgência, ela não apresenta risco de morte, entendeu? Então, por exemplo, ela tive uma fratura. Fratura é uma urgência. Você tem que ir lá tratar rápido, porque não pode deixar a fratura ali de qualquer jeito. Agora, quando você tem uma emergência, isso aí é uma coisa muito grave e tem um risco de morte. Igual eu falei no começo desse vídeo aqui. Tem um risco de morte, por exemplo, uma parada cardíaca. Se não cuidar dessa parada cardíaca, é 15 minutos para a pessoa morrer, entendeu? Então tem que começar o movimento de compressão ali, senão... Agora eu vou falar sobre as emergências respiratórias que acontecem quando os movimentos respiratórios cessam ou são ineficientes. Isso pode acabar levando à morte. O primeiro deles é o afogamento, que é na verdade uma insuficiência respiratória causada por submersão em um meio líquido. E ela pode ser fatal, As que não são fatais, elas eram chamadas de quase afogamento. E isso é uma coisa muito séria, porque por mais que o resgate tenha sido feito, né, e tirado a pessoa da água com vida, ela pode vir a falecer depois de um período de 24 horas. Então é necessário um acompanhamento médico nos casos de quase afogamento. E o efeito do afogamento no corpo humano é que ele vai levar a uma hipóxia, que também vai fazer lesão em diversos órgãos importantes, como o caso do cérebro e do próprio pulmão. E seguindo com as emergências respiratórias, eu posso citar também o estridor, que é um som agudo que geralmente acontece durante a inspiração. O estridor está associado a fenômenos agudos, como por exemplo a inspiração de um corpo estranho, mas ele também pode ser resultado de doenças crônicas, como que é o caso da traqueomalácia. Ou seja, o estridor ele pode ser causado por um engasgo, por exemplo. E o engasgo por si só, dependendo da situação de engasgo, ele também pode ser considerado um caso de emergência médica. E para fechar esse vídeo, existem emergências neurológicas, onde eu posso citar aqui a lesão da medula espinal, que pode levar a alterações motoras, sensitivas e psicoafetivas. As principais causas são acidentes automobilísticos, que tem 45% dos casos, né, são acidentes automobilísticos. Depois vem as quedas, os mergulhos de cabeça, que vão ocupar 20% dos casos. E em 15% dos casos são atos de violências e acidentes esportivos. Para esses casos de emergências, é usada uma técnica muito importante, que é a colocação de um colar cervical, que alinha a coluna cervical numa posição neutra, mas existem contraindicações para se utilizar o colar cervical. Por exemplo, queimaduras, né, na região, ferimentos com sangramento intenso. Esses ferimentos devem ser feitos os curativos antes de pôr o colar. E também se tiver algum objeto pontiagudo ali na região, não vai ser recomendado usar. Tá? Se tiver algum objeto pontiagudo, não vai ter como botar o colar cervical. Então, brinco, se a pessoa usar brinco, um colar assim, também tem que tomar precaução. Algumas dessas contraindicações são bem intuitivas mesmo, né? Por exemplo, se tiver uma queimadura muito forte ali, né, em carne viva, como é que você vai botar o colar cervical? Se tiver
um sangramento, impossível também. Mas agora, o que não é intuitivo é o brinco, o colar mesmo, um cordão que tem alguma coisa pontiaguda. Isso não é o intuitivo, né? Então não pode chegar, o socorrista nunca vai chegar logo botando colar cervical, tem que analisar para fazer o trabalho direito, né? E são detalhes que a gente talvez não saiba, é interessante de saber. Além da lesão medular, as emergências neurológicas que eu posso citar também é uma concussão, que é na verdade uma alteração mental pós-traumática que ela é reversível, é passageira e reversível. A pessoa ela fica com perda de memória, confusão também, mas as concussões elas não apresentam lesões graves nas estruturas cerebrais. Mas a gente acaba concluindo que várias concussões podem causar uma encefalopatia traumática crônica, que aí sim, isso aí faz uma disfunção cerebral grave. Então, por exemplo, um lutador de boxe que leva vários golpes na cabeça, com o tempo isso pode se tornar muito prejudicial para ele, né? Porque ele vai ter uma encefalopatia, isso aí vai acabar com ele, tá? Então essas foram as emergências, galera. Emergências que o profissional de saúde lida aí no dia a dia. Então falei sobre emergências cardiovasculares, emergências respiratórias e por último agora emergências neurológicas, tá? Então vários tipos de emergências, desde parada cardíaca até estridor, né, na respiração e a conclusão que a gente viu por último aqui nas emergências neurológicas, tá? Deixa eu ver mais o que. Isso aí. Lembrando que amanhã tem mais aula ao vivo sobre hidroterapia agora, porque eu fiz essa pergunta qual que vocês queriam ver, né? Entre hidroterapia e emergências e quase que deu um empate ali. Então eu decidi fazer os dois, tá? E eu tô em semana de provas, tá? Então, mesmo assim tá dando pra fazer tranquilo. E é isso aí, galera. Não sei, se tiverem alguma pergunta, pode deixar aqui pra mim no chat do Instagram que eu tô olhando, tá? Opa, que bom que você assistiu o vídeo até aqui. Ó, pra você que assiste meus vídeos até o final, você já deve saber, mas eu quero reforçar aqui. Existe um grupo de Telegram chamado Telefísio, onde eu tenho um contato direto com você. Lá é melhor do que depender do algoritmo do Instagram, melhor do que depender do algoritmo do YouTube. Então se você quiser ter um contato direto comigo, entra no grupo de Telefísio que eu consigo te avisar quando que vai acontecer os eventos aqui. É incrível, tá bom? E quero te convidar também para me mandar uma mensagem. Eu respondo a todo mundo. Pode escrever um comentário que eu vou ler com carinho. Me manda um direct no Instagram também que eu vou conseguir te responder. E é isso aí. Abraços.